Nós temos vindo a falar e temos vindo a partilhar com os irmãos sobre vencermos com Deus, sobre confiarmos em Deus sobre todas as coisas, amém? E nós sabemos que nós vivemos tempos difíceis, trabalhosos, como diz a palavra de Deus, mas também nós sabemos que Deus está connosco, amém? Nós precisamos ter essa fé, essa convicção, essa esperança que o nosso Deus não nos abandonou, amém? Você pode dizer a alguém que está ao seu lado: Deus jamais te abandonará, jamais te deixará. Essa é a sua promessa, amém? Dê uma salva de palmas a Jesus nesta manhã por isso. Porque nós precisamos de saber e crer que ainda que algumas coisas menos boas sucedam nas nossas vidas, que somos tantas vezes confrontados com coisas que nós até nem esperamos, mas quando nós sabemos e temos confiança que Ele está connosco, nós sabemos que venceremos todas as coisas, amém? Com Ele e através dEle. Então nesta manhã, nessa mesma linha, eu quero partilhar com os irmãos uma palavra que lhes chamei vitória nas batalhas, amém? E eu queria que nós víssemos então 2 de Reis, capítulo 3 e versículo 4. 2 de Reis 3, 4, e eu vou ler até ao versículo 27, creio eu, ou 26. Eu vou ler na Bíblia Viva, amém? Uma tradução da Bíblia Viva para podermos mais facilmente perceber esta história. Gostei especialmente desta tradução. Então, 2 de Reis, capítulo 3, versículo 4, e se você quiser acompanhar, também estará a passar nessa tradução. Então, o versículo 1 diz: Fazia 18 anos que Josafá era rei de Judá, quando Jorão, filho de Acabe, começou a governar o povo de Israel. O seu governo durou 12 anos. A capital de Israel era Samaria. Jorão foi um homem muito mau, porém o seu pai Acabe e também a sua mãe foram muito piores do que ele, porque pelo menos Jorão derrubou a coluna de Baal que seu pai havia feito. Apesar disso, ele imitou o grande pecado de Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a adorar imagens. Mesa, rei de Moabe, e seu povo eram criadores de ovelhas. Pagavam a Israel um imposto anual de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Porém, depois da morte de Acabe, o rei de Moabe se revoltou contra o rei de Israel e não queria mais pagar o imposto. Então Jorão, rei de Israel, diante dessa atitude, preparou o seu exército que ficou de prontidão para lutar contra Moabe. Vamos parar aqui só para nos localizarmos. Nós estamos então diante do rei Jorão, certo? O rei Jorão, ele era filho de Acabe e de Jezabel, e eles eram, como muitos de nós sabemos, foram reis muito maus em Israel. E Jorão era também um rei muito mau. No entanto, a Bíblia diz que ele não era tão mau como os pais, mas ele também era uma pessoa que não buscava a Deus, que não amava a Deus. Aliás, o versículo 3 diz que ele levou o povo de Israel a adorar imagens. E ali ao lado havia o rei de Moabe e o seu povo, eles eram criadores de ovelhas e pagavam um imposto a Israel. Portanto, o rei de Moabe ou a terra de Moabe, eles pagavam um imposto a Israel. E quando Acabe morreu e passou a ser então Jorão o rei, eles deixaram de pagar esse imposto e rebelaram-se contra o rei Jorão. E, posto isso, Jorão preparou o seu exército para atacar Moabe. Amém? Até aqui. Amém? Diz o versículo 7. Mandou um recado para Josafá, que era rei de Judá, dizendo: Rei Josafá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Quero saber se posso contar com o seu auxílio na guerra contra Moabe. Josafá era um rei temente a Deus. Nós podemos ver em outras passagens bíblicas em como Deus o levou e como Deus lhe deu vitórias nas suas batalhas. E aqui o rei Jorão, que era o rei de Israel, ele contacta, não é? Manda assim um WhatsApp ao rei de Josafá, estou a brincar, mas ele mandou um recado a Josafá dizendo: olha, o rei de Moabe se revoltou contra mim, posso contar com o teu apoio? E Josafá respondeu: conte comigo, rei Jorão, os meus soldados e os meus cavalos estão às suas ordens. Diga assim comigo: os meus soldados e os meus cavalos estão às suas ordens. Depois diz: estaremos unidos na luta contra Moabe. Quais são, porém, os seus planos de guerra?
E Jurão respondeu: subiremos pelo caminho do deserto de Edom, de onde partiremos para o ataque. Esse era o plano de Jurão, esse era o plano de Jurão. Ir pelo deserto de Edom. Assim, os 2 exércitos e mais as tropas de Edom seguiram pelo deserto durante 7 dias. Mas ali não encontraram água para os seus soldados, nem para os seus cavalos. Diga comigo, não encontraram água. Eu estou a pedir para os irmãos repetirem para podermos decorar algumas coisas importantes que nós vamos aprender hoje. E agora, o que vamos fazer, diz no versículo 10, exclamou o rei de Israel: parece que o Senhor nos guiou até aqui para perdermos esta guerra, para cairmos nas mãos de Moabe. Mas Josafá, rei de Judá, perguntou: não há um profeta do Senhor entre nós? Se houver, podemos consultá-lo, e ele falará em nome do Senhor e nos dirá o que devemos fazer. Então um oficial do exército de Israel respondeu: Eliseu está aqui. Ele era ajudante do profeta Elias. Ótimo, respondeu Josafá. Aí está o homem de que precisamos, porque a palavra do Senhor está com ele. E o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom saíram para consultar Eliseu. Porém, Eliseu não queria saber de conversa com o rei Jurão. O rei Jurão era o rei de Israel. Falou então com dureza: nada tem a ver com você, rei de Israel. Porque não vai consultar os falsos profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam? E Jurão respondeu: não, porque o Senhor é que nos chamou aqui para sermos destruídos pelo rei de Moabe. Se não fosse porque Josafá, rei de Judá, está aqui presente, garanto que não me incomodaria com você, respondeu Eliseu. Vamos aqui ver. Os irmãos estão a acompanhar a história. Amém? Nós temos aqui um rei, o rei Jurão. Ele vai contra o rei de Moabe, Mesa, e pede ajuda ao rei de Judá, Josafá, e também ao rei de Edom. Portanto, 3 reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, eles vão contra Moabe. E o rei Jurão, já posso começar por dizer que o rei Jurão, ele não consultou a Deus. Diga comigo, não consultou a Deus. E ele tinha um plano. O plano era subir pelo deserto de Edom. Diz que eles prepararam tudo e durante 7 dias eles caminharam. E chegaram a um ponto que eles não tinham água. Eles não tinham água para os seus soldados nem para os seus cavalos. Então o rei Jurão, ele diz: o que é que nós vamos fazer agora? E a primeira coisa que ele faz é dizer: parece que o Senhor nos guiou até aqui para perdermos esta guerra. Mas observe que Jurão, ele não consultou a Deus para fazer esta guerra. Mas a primeira coisa que ele faz é dizer: a culpa é de Deus. Estão cá comigo hoje? Ele diz: Deus trouxe-nos aqui para nos matar, para nos dar ou para cairmos nas mãos do Moabe. Mas há um Josafá, diga comigo, Josafá. Este Josafá, rei de Judá, ele diz: olhem, não há por aí nenhum profeta, não há aí ninguém que tenha a palavra de Deus, vamos consultá-lo. E quem estava lá era o profeta Eliseu. E nós sabemos em histórias antigas que Jezabel e Acabe, eles têm ali um grande conflito com Elias, que é o profeta antes de Eliseu. E Eliseu não quer nada com Joabe, não quer nada com o filho do rei Acabe e de Jezabel, mas por amor a Josafá, por amor àquele homem que busca a direção de Deus, então o profeta Eliseu decide ajudá-los. E vejam o que é que diz o versículo 15. Chamem um músico para tocar uma música. Digam, chamem um músico. Amém. E enquanto o músico tocava o instrumento, veio a Eliseu a mensagem do Senhor. E ele profetizou: o Senhor diz que é para abrir muitas e muitas valas neste vale seco, para que recebam as águas que ele vai mandar. Continuou Eliseu: ninguém verá chuva nem vento, e mesmo assim esta vala se encherá de água, deste vale se encherá de água bastante para matar a sede de todos vocês e dos animais. E agora diga assim comigo bem alto: isto é apenas o começo. Diz no versículo 18: isto é apenas
o começo. Ou então diz, mas isto é pouco para o Senhor. Diga assim a alguém que está ao seu lado, olha, o que Deus vai fazer contigo é apenas o começo das grandes vitórias que Deus te continuará a dar. Diga bem alto, isto é apenas o começo. Ou diga então, como diz ali, mas isto é pouco para o Senhor. Mais virá para a tua vida. Vise para alguém que está ao lado e diga, é apenas o começo, mais virá para a tua vida. Muito mais virá para a tua vida. Muito mais virá para a tua vida. Amém? Então isto é apenas o começo, pois o Senhor dará a vitória aos reis de Judá, de Israel e de Edom. O rei de Moabe vai perder a guerra. Além disso, vocês vão conquistar as melhores cidades de Moabe, mesmo aquelas mais fortificadas. Vocês vão destruir com pedras as boas terras que eles têm, vão cortar as boas árvores e vão tapar as fontes de água. Versículo 20 diz, dito e feito. No dia seguinte, na hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, vejam só, água que descia da direção de Edom. Em poucos instantes havia água com fartura. Enquanto isso, os moabitas souberam que os 3 reis vinham contra eles. Escuta agora isto. Enquanto isso, os moabitas, a terra de Moabe, souberam que os 3 reis vinham contra eles. Então o rei de Moabe convocou todos os homens que podiam lutar, tanto velhos como moços. Formou um exército que ficou de prontidão nas fronteiras. Mas bem cedinho, na manhã seguinte, o sol batia nas águas e estas pareciam vermelhas como sangue. Sangue, sangue, gritaram os moabitas. Naturalmente, os exércitos de Judá, de Israel e de Edom brigaram entre si e mataram-se uns aos outros. É o sangue deles que corre pelos caminhos nesta direção. Vamos depressa apanhar o que restou. Veja só. Aqueles 3 reis dirigem-se a Moabe, certo? O profeta diz o que é que eles têm que fazer. Eles têm que abrir cisternas, abrir poços, abrir buracos na terra. Porque vai chover, vai cair água. Mas o profeta diz, não, vocês não vão ver, vocês não vão ouvir nada, mas a água vai estar nesses poços. E essa água vai dar para vocês alimentarem os animais, alimentarem os soldados, mas isso é só o começo. Porque Deus vai dar-vos a vitória em relação à terra de Moabe. Então, entretanto, os moabitas, os da terra de Moabe, sabem que aqueles 3 exércitos estão a vir contra eles. E diz que, como nós lemos aqui, bem cedo pela manhã, o sol, a luz do sol raiou sobre aquelas águas e diz a Bíblia que elas pareciam vermelhas como sangue. Então, quando os moabitas olharam, o que é que eles veem? Vem sangue, sangue por todo o lado. E eles pensam, olha, os 3 reis que vinham contra nós, eles começaram a discutir uns com os outros, brigaram uns contra os outros, mataram-se uns aos outros, nós nem vamos ter que fazer nada. Só que não era isso que estava a acontecer, certo? O inimigo foi enganado, amém? Não era isso que estava a suceder. Quando chegar, então o que é que eles dizem? Vamos ter com esses exércitos, já estão todos mortos, e vamos tirar aquilo que eles deixaram. Porque depois da guerra, eles iam buscar os despojos, ou seja, iam buscar tudo aquilo que eles deixavam para trás. Então eles, diz o versículo 24, quando chegaram ao acampamento inimigo, o exército de Israel se levantou e atacou com fúria os moabitas, matando e destruindo a muitos. Do exército de Moabe, os que puderam, fugiram. Então os soldados de Israel foram na direção da terra de Moabe, destruindo tudo por onde passavam. Escute, destruíram as cidades, encheram de pedras os campos, entupiram os poços e as fontes de água, derrubaram as árvores que davam frutas, só não destruíram o forte Kir-Haresset. Mais tarde, porém, essa fortaleza foi conquistada pelos que atiravam com fundas. Vocês lembram-se de qual foi a profecia do profeta Eliseu? Foi exatamente que eles iam fazer isto. Eles iam destruir as cidades, encher de pedras os campos, entupir os poços e as fontes de água. Tudo o que Deus tinha dito sucedeu. Diga assim comigo, a palavra de Deus se cumpre na minha vida. Não há nada que Deus tenha declarado sobre a sua vida que Ele não a faça cumprir. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é real.
A palavra de Deus não muda. Quando Deus declara algo sobre as nossas vidas, nós precisamos de receber e crer, porque aquilo que Ele falou se cumprirá. Quantos creem na veracidade da palavra de Deus? Quantos creem que é verdade a palavra de Deus? Então o versículo 26 termina. Quando o rei de Moabe viu que a batalha estava perdida, reuniu 700 dos seus homens armados e mandou atacar o rei de Edom. Mas de nada adiantou. Diga comigo, de nada adiantou. Eles foram derrotados. Diga assim comigo, quando Deus está comigo, quando Deus é minha força, quando eu confio em Deus, quando Deus é minha fortaleza, o inimigo pode levantar-se, mas de nada adianta. Diga comigo, de nada adianta. O inimigo é derrotado quando Deus está comigo. Quantos podem dizer, o inimigo é derrotado quando Deus está comigo? Diga a alguém que está ao seu lado, quando Deus está contigo, tu não tens que temer. Tu não tens que temer. Quando Deus está contigo, o inimigo, seja ele qual for, seja ele que nome tiver, ele vai ser. Diga você o que é que ele vai ser? Derrotado. Digam, há vitória em Jesus. Então, eu agora queria pedir aos irmãos que vocês guardassem bem aí esta passagem bem grande que nós lemos e nós vamos agora apreciá-la, pode ser? Então, como nós sabemos, a Bíblia conta muitas histórias de guerras que nos dão muitas vezes grandes ensinamentos de como nós podemos também vencer as nossas. Esta história fala-nos sobre lutas externas, mas também lutas internas. Então, como eu já expliquei, Jorão era então o rei da nação de Israel, ele era filho de Jezabel e Acabe, ele não servia ao Senhor, ele não amava a Deus. E o rei de Moabe, uma nação ao sul, próximo de Judá, que é Mesa, ele pagava um imposto a Israel. Quando Acabe morreu, ele não paga mais esse imposto e isso faz com que então Jorão vá contra ele. O que é que Jorão faz? Jorão pede ajuda a quem? A Josafá, rei de Judá, que ficava a sul de Israel. E Josafá era um homem temente a Deus. Ele não tinha nada a ver com o problema que estava a acontecer, com o rei de Moabe e com o rei Jorão, mas ele entrou nessa batalha para ajudar a nação de Israel. E sobre o rei de Edom não há muitas informações, mas nós sabemos apenas que Edom entrou na peleja porque Jorão escolheu usar então a fronteira ao sul de Moabe para atingir esta nação. A guerra começa quando o Mesa, rei de Moabe, se rebela contra Jorão e este pede ajuda a Josafá, ao rei de Judá e também ao rei de Edom. Eram 3 reis com os seus exércitos contra apenas um, certo? Às vezes, quando vemos a maioria atacar a minoria, ou quando nós nos sentimos bem, às vezes nós sentimos-nos bem pequenos, não é? Ou então nós até pensamos, não, Deus está connosco, vai ser tudo muito fácil. Mas às vezes vemos que as coisas não são assim tão fáceis. Já lhe aconteceu? Que a sua guerra não era assim tão fácil de trilhar. Então, hoje nós vamos aprender um pouco de como nós podemos vencer as batalhas da vida. Observe que eles eram 3 reis contra apenas um, e de maneira que aos olhos humanos a batalha já estava ganha. Aliás, eu creio que Jorão também, ele pede ajuda a muitos reis, exatamente para que ele se fortaleça mais ainda. Contudo, há um primeiro problema. Eles ficaram sem água para beber e se enfraqueceram. Então, além da guerra que eles tinham para trilhar no exterior, eles têm uma luta interna, que é sede. Diga comigo, sede. Essa sede, essa necessidade interna, ela precisava de ser satisfeita para que eles pudessem ter forças para continuar a vencer a batalha externa. A Bíblia mostra que o facto de eles terem sede fazia com que eles perdessem a força, certo? Nós sabemos que o nosso corpo, ele tem bastante água, 70% do nosso corpo mais ou menos é água. O nosso corpo necessita de água, sim ou não? E o facto de nós, às vezes, ou neste caso, estas pessoas tinham sede 7 dias a andar.
elas começaram a ter sede. E isso debilitou o seu corpo físico. Ou seja, escute, eles tinham uma batalha cá fora para vencer, mas eles cá dentro, eles estavam cheios de sede. Nós também muitas vezes temos lutas internas para resolver e nós precisamos aprender a vencer a nossa luta interna para então conseguir vencer os desafios que se apresentam diante de nós. Nós, para vencermos qualquer tipo de luta, primeiro diga comigo, eu preciso de confiar em Deus. Na semana passada o pastor Pedro falou connosco sobre confiança em Deus. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos. Diga bem alto comigo, confiar em Deus. Se você está a escrever, a anotar, diga a primeira coisa é confiar em Deus. Escute isto. O rei Jorão chamou outros reis para guerrear com ele. E foi o primeiro a desanimar. Você viu isso? Ele colocou logo a culpa em Deus. Leia o versículo 10. Vamos ler o versículo 10. Diz assim: e agora o que vamos fazer? Isto quando eles ficaram com sede. O versículo 10 diz: e agora o que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Parece que o Senhor nos guiou até aqui para perdermos esta guerra, para cairmos nas mãos de Moabe. Escute, o rei Jorão chamou outros reis para guerrear com ele e foi o primeiro a desanimar, culpando ou colocando a culpa em Deus. Sabe, muitas vezes nós podemos querer lutar as nossas batalhas com as nossas forças, confiando em nós mesmos ou confiando nos outros. Há guerras na nossa vida que nós colocamos toda a nossa confiança em nós. Em Jeremias capítulo 17 versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz de carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Escute, o Senhor diz-nos, maldito o homem que confia no homem. Maldito é aquele homem que confia em si mesmo, que confia nas suas forças, que confia nas suas capacidades, ou então que põe a sua confiança em si, ou até confiança nos outros. Não é não confiarmos na pessoa, não sermos amigos, não é isso. Mas é colocar a nossa confiança, acharmos que dali vem a nossa salvação, que dali vem o nosso socorro. E, por favor, se puderem manter, e diz, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, ela confia nela própria e afasta-se de Deus. Jorão era este homem que ele tinha uma guerra diante dele, ele pediu ajuda aos reis mais próximos, mas ele não buscou o Senhor. Diga comigo, ele não buscou o Senhor. Só que a primeira coisa que ele faz quando vê um problema é realmente culpar a Deus. Sabe, muitas pessoas, cristãos ou não, gostam de olhar para o mundo e dizer, se Deus existe, isto não acontecia. Se fosse mesmo, onde estás tu, Deus? Se há tantas coisas a acontecer. Onde é que Deus está? Deus não existe. Você já ouviu essas frases? É fácil culparmos a Deus quando nunca o buscamos. Porque a questão é, você perguntou a Deus se o devia ter feito? Você perguntou o conselho, você buscou o conselho de Deus? E Jorão é aquele rei, aquela pessoa que representa-nos quando nós às vezes começamos algo, começamos um projeto, começamos uma ideia, um sonho, com muita garra, muita ousadia, é desta, vamos lá, estou todo empolgado. Mas ao primeiro obstáculo, desanimamos e começamos a desistir. Vem um relatório médico mau e, não, eu vou-me levantar, eu vou fazer, eu vou acontecer, não, Deus é a minha força. Mas quando aparece um obstáculo, onde é que está Deus? Como é que Deus, se Deus existe, porque é que isto está a acontecer-me? E os irmãos estão a identificar-se. Então, às vezes, nós pomos a nossa confiança em nós mesmos, vamos com todas as nossas forças confiando em nós ou confiando em alguém, ou então, por outro lado, pode acontecer que nós caímos no erro de culpar a Deus pelos nossos problemas. Diga assim comigo, cuidado. Não vamos culpar a Deus pelos nossos problemas. Vamos ver só Tiago 1,13. Tiago capítulo 1 e versículo 13. Diz, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus, Ele não vai... Nós nunca devemos dizer, é Deus que fez isto na minha vida. Deus, onde está Deus? Deus trouxe-me aqui para me matar, disse o Jorão. Deus trouxe-nos aqui para nos matar.
Sabe, o desânimo vem exatamente para nos impedir de continuar, para nos impedir de cumprir o propósito, de alcançar a meta. Também muitas pessoas culpam Deus pelo seu estado, pelos seus problemas, pelas tempestades da vida. Onde estás tu? Se existes, por que é que isto acontece? E muitas vezes nós, filhos de Deus, fazemos isso, e também aqueles que não o conhecem fazem isso, mas nós precisamos de ter cuidado. Diga comigo, cuidado. Sabe, Jurão, ele pediu ajuda, certo? Ele pediu ajuda diante de uma batalha. E você e eu também devemos pedir ajuda. Sabe, a Bíblia fala intensamente de comunidade, de como nós devemos amar-nos uns aos outros, ajudar-nos uns aos outros. Já alguém dizia que ninguém é uma ilha. Nós não podemos viver isolados. Nós precisamos de comunidade, nós precisamos da ajuda do próximo, nós precisamos que alguém nos levante. E Jurão fez bem em pedir ajuda, sim ou não? Só qual foi o erro dele? Não buscou o Senhor. Então nós devemos pedir ajuda, sim. Alguém que tenha fé connosco, alguém que nos dê a mão, alguém que vá orar connosco. Sim, nós precisamos disso. Amém? Diga a alguém que está ao seu lado, eu preciso de ti. Diga a outro, eu preciso de ti. Não diga ao mesmo, não diga ao seu melhor amigo, diga a todos. Nós precisamos uns dos outros. Mas para além de precisarmos uns dos outros, além de precisarmos de ajuda, nós precisamos de buscar o conselho de Deus. Amém? Confiança nós devemos ter em Deus. Ele é a nossa força. Ele está conosco, Ele não falha. A pergunta que coloco hoje é: em quem é que você tem colocado a sua confiança? Em Deus ou em si mesmo? Onde está colocada a sua confiança? Diga assim comigo, eu confio plenamente em Deus. Amém? Então a primeira coisa é confiança em Deus. Depois, a segunda coisa é cuidado com as escolhas erradas. Diga comigo, cuidado com escolhas erradas. O versículo 7 diz assim: mandou um recado para Josafá, rei de Judá, dizendo: rei Josafá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Quer saber se posso contar com o seu auxílio na guerra contra Moabe? E Josafá respondeu: conte comigo, rei Jurão. Os meus soldados e os meus cavalos estão às suas ordens. Estaremos unidos na luta contra Moabe. Quais são, porém, os seus planos de guerra? E Jurão respondeu: subiremos pelo caminho do deserto de Edom, de onde partiremos para o ataque. O plano de Jurão não passou pelas mãos do grande eu sou. O plano de Jurão não foi arquitetado, esse plano, na presença de Deus. Saiu diretamente da sua cabeça e assim eles partiram. Diga outra vez comigo, sem consultar a Deus. Jurão sugeriu ir pelo deserto de Edom e partiram. Foram combater em terreno do inimigo, uma terra estranha para eles, e quando estavam já há 7 dias de caminhada e não tinham mais forças, começaram a desfalecer no deserto. Diga assim comigo, as escolhas de hoje determinam o meu futuro. É muito importante nós termos consciência que nós somos responsáveis por muitas escolhas da nossa vida. Há muitas decisões que nós temos que tomar na vida e que são difíceis. Sim ou não? Claro que nem tudo o que nos ocorre na vida é fruto das nossas escolhas. Nós sabemos que há coisas que não fomos nós que escolhemos. Olha, eu não escolhi nascer em Portugal, mas há alguém da minha família ou ninguém da minha família decidiu nascer em Portugal, simplesmente nascemos. Há coisas que não dependem de nós, mas há escolhas que chegam às nossas mãos. E temos que ser nós a definir o que vamos fazer e saber que toda a escolha que nós tomamos hoje, toda a decisão que tomamos hoje, ela vai ter consequências no futuro. Quem é que já teve 1, 2 experiências em que diz: olha, eu tomei esta decisão e sei perfeitamente quais foram as consequências dela? Todos nós. Então, esta passagem nos mostra cuidado com as nossas escolhas. Mas, sem dúvida, muitas vezes há escolhas que nós fazemos e determinam o rumo da nossa vida. Precisamos de avaliar as hipóteses que chegam até nós e saber que nem sempre o caminho mais perto é o melhor. Em Mateus 7,14, Jesus ensinou-nos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos
os que entram por ela. Sabe, às vezes nós tomamos o caminho mais fácil. Às vezes nós tomamos o caminho mais largo, mais espaçoso. Mas Jesus ensinou-nos, olhem, entrem pela porta estreita. Essa porta estreita é uma porta em que nós tomamos bem cuidado com as nossas decisões. Bem cuidado com as nossas escolhas. Entrar pela porta estreita é nós temermos a Deus. Entrar pela porta estreita é nós sabermos, olha, se calhar este caminho é mais largo, este caminho parece mais fixe, este caminho parece mais atrativo, mas espera, o que diz Deus sobre este caminho? Pergunte sempre a Deus, aquieta-te, o que é que Deus está a dizer sobre este caminho? Amém? Porque nós sabemos que nós sofremos as consequências das nossas escolhas. Nós precisamos de confiar e colocar Deus em primeiro lugar em qualquer que seja a circunstância ou a escolha que temos que fazer. Porque orar, diga comigo, orar é consultar aquele que já sabe todas as coisas. Orar é perguntar àquele que já sabe o seu futuro. Orar é perguntar àquele que tem tudo nas suas mãos. Orarmos, nós aqui nesta terra, orarmos é a capacidade, ou é a forma, ou é a estratégia, ou é a ferramenta que Deus nos deu para nós podermos ter acesso às coisas eternas. Termos acesso ao conselho daquele que já sabe todas as coisas. Não há nada sobre a sua vida que Deus já não saiba. Ele é o início e é o fim. Ele sabe tudo sobre si. Por que não consultar aquele que já sabe todas as coisas? Por que não perguntar àquele que sabe se aquele é ou não o seu melhor caminho? Se aquela é ou não a sua escolha? Sabe, Jurão não se importou em conhecer a direção de Deus para o assunto e tomou uma direção errada. Diga assim comigo, Jurão escolheu errado. Pergunta a alguém que está ao lado, tu alguma vez escolheste errado? E agora diga-lhe assim, e tu sofreste as consequências pela escolha errada? Mas diga-lhe a ele, calma, tranquilo. Assim como os nossos irmãos ali no Super Kids, tranquilo. Diga ao seu irmão, vá, tranquilo. Tranquilo, ainda há algo que Deus pode fazer na sua vida. Amém? O resultado da escolha de Jurão é que andaram 7 dias no deserto de Edom e foram perdendo as suas forças. Quero dizer-lhe, as suas escolhas têm sido direcionadas por Deus. Ora antes de tomar qualquer decisão. Ora antes de escolher o seu trabalho. Ora antes de escolher o seu emprego. Dizem que é diferente. Estou a brincar. Ora antes de escolher o seu marido. Ora antes de escolher o seu namorado, ora antes de escolher, ora muito. Ora antes de escolher a sua casa, ora antes de escolher o seu carro, ora antes. Não pense que tem o controle de todas as coisas, porque Deus é quem tem o controle de todas as coisas. Então, o primeiro era confiar em Deus, o segundo, cuidado com as escolhas erradas e terceiro, reconheça a sua necessidade da água da vida. Diz que após 7 dias de marcha não havia água para o exército. Escute isto, os 3 exércitos, nós lemos ao bocado, eu até pedi para vocês repetirem, os 3 exércitos, eles tinham armas, tinham cavalos, tinham carruagens. Josafá disse, olha, os meus exércitos, os meus animais estão por tua conta, estamos contigo. Mas eles esqueceram-se de preparar água, porque faltou água. Não havia água para aqueles 7 dias. Eles estavam com sede no meio do deserto. Eles não poderiam enfrentar os seus inimigos porque eles estavam enfraquecidos de sede. Sabe, e quando eu falo aqui então de sede, nós aqui podemos falar de uma luta interna. Porque a sede é algo interior. Ninguém vive sem água, certo? Por isso Jesus disse, e nós conhecemos lá em João capítulo 4 e versículo 14... Vamos lá a João 4,14, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana. Ele diz, Jesus está a dizer, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Como não existe vida sem água, também nós não podemos viver sem Jesus.
Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus estava aqui, não estava a falar de uma sede física, estava a falar de uma sede interna, de uma sede interior. Talvez você está aqui nesta manhã, talvez você que nos assiste, talvez haja uma sede na sua vida, algo que você não consegue saciar. E Jesus, ele disse, eu sou essa água viva. Aquele que vem a mim, aquele que vem até mim, eu vou-lhe dar uma água. Uma água que você nunca mais vai ter sede. Isso quer dizer que Deus nos completa por dentro. Deus nos dá paz eterna. Deus nos dá segurança. Deus nos dá firmeza. Deus nos dá identidade. Deus nos dá paternidade. Deus nos dá tudo aquilo que nós necessitamos para preencher essa sede interior. E escute, esta sede que estes exércitos tinham estava a impedi-los de vencer a batalha. Os irmãos estão comigo? Isso significa que quando você tem uma sede interior, há batalhas externas que você não consegue vencer. Estão comigo? Há batalhas externas, coisas que sucedem à sua volta, que você não consegue vencer, porque a sua sede ainda não foi saciada. Trazendo esta falta de água para a nossa vida, muitas pessoas não conseguem vencer as suas lutas porque elas estão cheias de sede. Elas sentem uma sede interior, um vazio, uma insatisfação e têm tantas carências emocionais que fragilizam a sua vida. Da mesma forma que a falta de água enfraquece o corpo humano, a falta de Jesus na nossa vida enfraquece-nos. A falta de Jesus em nós enfraquece a nossa vida. Às vezes questionamos porque é que não conseguimos vencer lutas externas. Porquê é que eu nunca consigo vencer nesta área financeira? Porquê é que eu nunca consigo vencer a enfermidade? Porquê é que eu nunca consigo vencer na área dos relacionamentos? Porquê é que eu nunca consigo vencer coisas externas? Porque você ainda tem uma luta interna que você ainda não saciou. Essa sede, essa presença de Deus que você ainda não tem na plenitude. E por isso você primeiro precisa de cuidar dessa luta interna para conseguir vencer as externas. Muitas pessoas estão afogadas em problemas, mas quando você começa a falar com elas, vê que o problema não é o problema são elas. O problema é lá dentro. Se calhar até se resolveria fácil o problema cá de fora, mas quando a pessoa não está bem por dentro, ela não consegue vencer o que está cá fora. Os irmãos estão comigo? Às vezes nós questionamos porque é que não conseguimos vencer lutas externas, problemas financeiros, relacionamentos. Lutamos com a depressão, com a angústia, com o medo, com a falta de perdão. E não vemos que isso afeta diretamente as nossas lutas externas. A depressão, a ansiedade, o medo, a falta de segurança, a falta de identidade, a falta de paternidade, tudo isso é cá dentro. E você depois tem lutas, você não consegue relacionar-se com as pessoas, você não consegue dominar o seu caráter, você não consegue vencer na área financeira, você não consegue fazer nada cá fora. Mas você começa a ver que esse problema é interno. O que estava a impedir aqueles exércitos de continuar para vencer aquela guerra era a sua sede. Diga assim comigo, eu necessito da água viva. Eu necessito de Jesus. Você pode dizer isso assim bem alto? Como um clamor. Eu necessito da água viva. Eu necessito de Jesus na minha vida. Se tiver esse desespero hoje, eu creio que Deus vai saciar a sua sede, amém? A falta de água daquele povo estava a enfraquecê-lo e não ia permitir uma vitória externa. É por isso que nós precisamos de cuidar das nossas emoções, da nossa mente. Nós precisamos de beber da fonte da água viva que é Jesus. Precisamos tapar as brechas na nossa vida. Precisamos de ser dependentes de Deus. Eu vou lhe perguntar hoje, você tem bebido dessa água? Você tem bebido da água fresca? Você tem bebido da água da fonte da vida? Você tem bebido dessa água? Quando você bebe da água que vem do trono, quando você bebe da água que Jesus disse, eu vou dar-vos eu dou vai dentro de vocês, vai se gerar uma fonte.
o que está a borbulhar na sua vida? O que está a fluir da sua vida? A água viva ou alguma coisa morta? Diga assim comigo: eu preciso de cuidar da minha relação com Deus. Amém? Quantos querem beber dessa água viva? Então depois, qual foi a solução? Aqueles exércitos estão ali, cheios de sede. Jurão já desistiu, já culpou Deus, já fez tudo. Mas eis que há um Josafá. Diga assim comigo: eu preciso de um Josafá às vezes na minha vida. Porquê? No meio do deserto e sem água, Jurão desesperou. Ele disse: o quê? Deus trouxe-nos aqui para morrermos todos? Deus trouxe-nos aqui, os 3 reis, os nossos exércitos, vamos morrer todos aqui no deserto? Foi para isso que Deus nos trouxe? Quando nem sequer tinha pedido a direção a Deus, como já vimos. Mas Josafá lembra-se de procurar a direção divina. Diga comigo: bendito Josafá. Ele lembra-se de procurar a direção divina. No meio do desespero, do caos. Escute isto. Você já teve momentos de desespero? Vou-lhe perguntar, já teve momentos em que você entrou numa guerra sem perguntar nada a Deus? Já? Entrou numa batalha sem perguntar nada a Deus? Busque o conselho de Deus. Eles já tinham entrado, eles já tinham feito a sua parte, eles já tinham estado 7 dias no deserto. Mas este Josafá diz: espera lá, não há por aqui um profeta? Eu quero dizer-lhe, você hoje não precisa procurar um profeta. Você precisa procurar o seu lugar secreto. Ir à presença do Pai e dizer: Pai, olha, perdoa-me, já comecei mal. Mas estou aqui. Mas estou aqui. Você talvez hoje esteja aqui e já cometeu alguns erros, alguns fracassos, algumas coisas já correram mal. Mas porquê que você então não é humilde para ir à presença de Deus e dizer: olha, eu falhei, mas eu estou aqui outra vez. Eu estou aqui para te pedir perdão, eu estou aqui para me arrepender, eu estou aqui para dizer: olha Deus, perdoa-me ter começado mal lá atrás, mas eu agora quero a tua direção, eu quero a tua mão sobre mim. Eu estou aqui nesta manhã para lhe dizer que às vezes nós só paramos no tempo. Eu não pedi direção a Deus, pronto, vou sentar-me e esperar pela desgraça. Tanta desgraça, pois eu não pedi a direção a Deus, por isso eu estou nesta desgraça. E ficamos ali a depenar. Levante-se nesta manhã e diga: olha, eu comecei mal, mas eu estou aqui de novo. Talvez todos nós começámos mal, porque nós começámos tudo, se calhar, sem Jesus. Mas talvez você hoje está aqui e diga: olha, Jesus, entra na minha vida hoje. Faz alguma coisa hoje. Põe a mão hoje sobre mim. Amém? Então Josafá lembra-se de procurar a direção divina. Então, no meio do desespero, no meio do caos, nós decidimos como reagir. Ou você vai culpar-se a si mesmo, ou você vai culpar os outros, ou você vai culpar Deus. Certo? Quando está no meio do caos, Jurão estava no meio do caos, a primeira coisa que ele fez foi: a culpa foi de Deus, de certeza. Às vezes nós, diante de um problema, dizemos: fui eu, a culpa é minha. Talvez tenha sido, mas saia daí. Saia da culpa, saia da autocondenação. A palavra de Deus diz que o acusador é o diabo. Não é, irmãos? Há pessoas que ficam ali na sua culpa. Há outros que a culpa é dele, e dele. Culpa é não, nada eu, tudo culpa dos outros. Ninguém se identifica com este. É sempre mais humilde dizer que culpamos-nos a nós mesmos, não é? Mas também não é bom. Então diga assim comigo: nem me culpa a mim, nem culpo os outros, nem culpo Deus. Você, diante do caos, diante do problema, diante da situação, não vale a pena. Você já ganhou alguma coisa por culpar a si, aos outros ou a Deus? Ganha alguma coisa com isso? Se você se sente culpado e realmente fez algo, vá à presença de Deus e peça perdão. Faça como Josafá. Vamos lá. Wait a moment. Vamos pensar. O que é que vamos fazer agora? Vamos buscar
a Deus. Diga comigo, eu vou buscar a Deus. Portanto, acabou a culpa. Diga, culpa, vai-te embora no nome de Jesus Cristo. Sai da minha mente, sai da minha boca, sai do meu coração, põe-te a andar da minha vida em nome de Jesus Cristo. Porque eu decido, diga, eu decido buscar o Senhor. Amém? Esta decisão de buscar a Deus devia ter sido feita lá no início, certo? Por Josafá. Mas devemos saber que a solução para a nossa vida sempre está em Deus. E Ele está à espera que nós cheguemos a Ele com um coração arrependido, com um coração reto. A Bíblia diz que Ele não vai lançar em rosto as nossas faltas. Isso faz o homem. Deus não faz isso. A Bíblia diz que, da mesma forma que o Oriente dista do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Sabe, eu acho interessante porque Deus não fica com amnésia, né? Ele é Deus, Ele não fica com amnésia. Só que Ele decide apartar aquilo dele. Não vai mais lançar em rosto. Ele não vai mais falar, isso fazemos nós. Lembras-te há 50 mil anos atrás do que tu me fizeste no dia 5, não sei o quê, de 1900 e troca ao passo? Isso nós somos prós em guardar. Mas Deus simplesmente, Ele não sabe, Ele não quer fazer isso. Ele não quer olhar para si e ver o seu pecado. Ele decidiu enviar Jesus, Ele derramou o seu sangue e quando Deus olha para si e para mim, quando vamos com o coração arrependido, Ele vê o sangue de Jesus. Ele não vê mais o seu pecado. Ele vê o sangue de Cristo derramado a seu favor. É isso que Deus vê quando olha para si, quando você vai a Ele de coração arrependido. Diz a Bíblia que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. Glória a Deus! Amém! Somos livres, salvos, curados, libertos pelo poder de Deus, por aquilo que Deus fez por nós. Não há condenação, não há culpa. Diz a Bíblia que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Onde é que você anda, meu irmão? É que se anda na carne, a condenação vai surgir. Mas se você se andar no Espírito, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é porque você é boa pessoa. É porque você está em Cristo Jesus. Amém? Então, continuamos. Buscar o conselho de Deus, foi o que Josafá fez. Diga assim comigo, buscar a Deus. Jorão procurou o rei Josafá para ajudá-lo e quando perceberam que tomaram uma decisão sem consultar a Deus, por isso tudo estava errado, então Josafá resolveu buscar ao Senhor em oração antes de continuar. Então ele perguntou se havia ali algum profeta de Deus para interceder por eles e Jorão não gostava do profeta Eliseu. E este, de alguma forma, também lemos que lhe resistiu. Porque ele disse, vai buscar os teus deuses, vai lá buscar a quem tu consultas, a quem os teus pais consultavam. Mas, por amor a Josafá, então o profeta Eliseu decide ajudá-los e interceder por eles. Outro ensinamento importante é este. Nunca é tarde para nos voltarmos para Deus. Diga comigo, nunca é tarde para voltarmos para Deus. Diga a alguém que está ao seu lado, não é tarde para te voltares para Ele. Não é tarde. Você tem que ser assim com um bocadinho mais de firmeza. Porque há pessoas que gostam de ficar embaladas na sua própria dor. E você diz, olha, não é tarde para ires à presença de Deus, pedires perdão pelos teus pecados, arrepender-te e preparar-te para as coisas novas que o Senhor tem preparado para ti. Porque Ele não desistiu de ti. E você assim pergunta, e tu? Já desististe dele? Pergunta a alguém, tu já desististe dele? E você pode dizer, olha, mas eu nem sei quem é ele. Eu quero dizer-te, é a pessoa mais maravilhosa que tu podes conhecer em toda a tua vida.
É aquele que te salva, que te cura, que te transforma, que te tira a dor, que te tira o luto, que tira o cansaço, que tira tudo a tua vida, que arranca tudo a tua vida. É aquele que arranca a culpa, arranca o medo, arranca a depressão em que tu te encontras. É aquele que te dá vida e vida com abundância. É aquele que faz com que até a morte, escute, é aquele que te faz com que até a morte nesta terra seja o início das coisas gloriosas no céu. Oh, onde estão os filhos de Deus nesta manhã? Onde estão aqueles que dizem, eu vou buscar o meu Senhor, eu vou buscar o meu Deus? Uau, eu quero isso mais e mais na minha vida. Então, buscar ao Senhor, exatamente, nunca é tarde, diga comigo, nunca é tarde para voltarmos para Deus. Talvez já tenhamos feito mal em ter iniciado sem consultar a Deus, ok? Mas não vamos permanecer aí. A Bíblia incentiva-nos a ver onde caímos e voltar a fazer o que está certo. Também é muito importante você saber com quem anda. Eu também quero falar sobre isso. Ver com quem anda, quem são as suas companhias. Porque Josafá representa aquele amigo que mesmo no meio do caos ele diz, olha, epá, pronto, começámos mal, mas agora vamos buscar a Deus. É aquele amigo que lhe diz, olha, pronto, está difícil, mas eu vou orar contigo. Nós vamos vencer esta. E ele diz, mas não é nada contigo, é um assunto meu. Não, o que é meu é teu. Até os problemas, vamos unir-nos em fé, vamos unir-nos em oração. Eu estou aqui para ti, não estou aqui para tirar de ti. Não estou aqui para ver se através de ti consigo chegar a algum lado. Não estou aqui para ver se me aproximo só para te enganar. Não, eu estou aqui de coração reto. Estou aqui para te amar. Eu estou aqui para te abraçar. Eu estou aqui para orar por ti. Porque é assim que um povo de Deus anda. É assim que os filhos de Deus se distinguem. Jesus disse, vocês vão ser meus discípulos quando vos amarem uns aos outros. Se vos amardes uns aos outros, acho que disse mal a palavra. Mas vou dizer outra vez, verdadeiramente vocês são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Sabe, você não vai ser conhecido nesta terra por ser um discípulo de Jesus porque faz milagres. Você não vai ser conhecido nesta terra porque você é muito, muito, muito maravilhoso. Você vai ser conhecido nesta terra quando você está cheio do amor de Deus. Está cheio desse amor sobrenatural. Esse amor que você não sabe explicar. É infinito. É o amor de Deus derramado no seu coração. Aí você caminha nesta terra com autoridade. Sabe, quando Satanás vê uma igreja... Escute isto, quando Satanás vê uma igreja que caminha no amor de Deus, quando ele vê uma igreja fortalecida nos laços do amor, quando ele vê essa igreja caminhar, quando vê essa igreja orar, sabe o que a Bíblia diz? Que onde há contendas, onde há murmuração, aí reina o diabo. Não vamos mentir, aí reina o mal, aí reina-se no meio de uma família, há guerras, contendas, discussões, não está a reinar Jesus. Posso ouvir um amém? Não está a reinar Cristo. Então, quando no meio de uma igreja estamos fortalecidos com os laços do amor, com o amor de Deus, o amor divino, o amor que supera as falhas, o amor que perdoa o erro. A Bíblia até diz que quando nós escondemos... falta-me um versículo, mas que nós devemos esconder as faltas do irmão. Não é esconder, ele está a fazer errado e eu vou... Não, é, olha, anda cá, eu vou ajudar-te. Olha, tu estás a cair, mas eu estou aqui. Olha, você pode não estar até fisicamente, mas você é alertado pelo Espírito Santo que você tem que orar por aquela pessoa. E você diz, Deus, eu vou orar por aquele meu irmão, eu não sei onde é que ele anda, o que é que ele anda a fazer, não me cabe a mim julgar, mas eu quero que ele se levante para ti, para a tua honra, para a tua glória. E eu estava a dizer, quando o diabo vê uma igreja que se levanta no amor de Deus, aí ele sabe que está derrotado. Porquê? Porque diz que se ele soubesse... Nós temos uma música que relata realmente o que é verdade. Se ele soubesse que por trás da cruz havia amor. Então se ele soubesse, se Satanás soubesse, ele pensava que a cruz era o fim de Jesus. Diz a Bíblia que o inferno,
fizeram festa e tudo. Só que por trás daquela cruz havia amor, o amor divino, o amor que supera tudo, um amor sobrenatural. Esse amor levantou Cristo dos mortos e disse ao diabo que perante o amor nada o inimigo pode fazer. Quando você levanta sem amor, uau, uma igreja gloriosa, uma igreja cheia do amor de Deus vai expandir o reino de Deus nesta terra sem parar. Então, só para terminar, voltando ao discípulo, você vai ser conhecido porque você ama. Ok? Glória a Deus. É quando amamos que somos conhecidos, amém? Então, com quem você anda? Voltamos aí. Com quem você anda? Josafá representa aquele amigo que ora por nós, que está ao nosso lado. Então a questão é de quem é que você se rodeia? Você está a rodear-se de pessoas que colocam para baixo a sua fé? Que têm uma linguagem totalmente contrária à palavra de Deus? Isso não me afeta. Irmão, afeta sim. Deixemos-nos de mentiras. Afeta sim. Afeta a sua fé. Afeta a sua confiança em Deus. Você rodeia-se de pessoas que falam uma linguagem diferente daquela linguagem de reino? Então não espante que a sua vida não frutifique, não floresça. Rodeie-se de pessoas que falam a palavra de Deus. Amém? Então diga assim ao seu irmão, com quem tens andado? Ser um discípulo de Jesus Cristo. Outro ponto, adoração. Diga comigo, adoração. Adora ao Senhor. Então busca Deus e adora ao Senhor. Diz que Eliseu pediu um músico. Versículo 15 de 2 de Reis. Diz que o profeta Eliseu diz, mas agora chamem um músico para tocar uma música. E enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. Eliseu resolveu louvar a Deus. Ele queria uma palavra do Senhor. Qual foi a decisão dele? Louvar a Deus. Você quer uma resposta? Louva. Você quer uma resposta? Adora. O louvor torna-nos sensíveis ao poder de Deus. Nós sabemos que o louvor é uma arma. Nós temos muitas batalhas que foram vencidas por meio do louvor. Amém? Vemos lá em Josué, quando as muralhas de Jericó caíram, enquanto eles adoravam, enquanto o povo tocava as trombetas. Gedeão tocou trombetas e venceu a batalha. Davi tocava a harpa e o espírito mau saía de Saul. Paulo e Silas cantaram na prisão e foram libertos. Diga comigo, há poder no louvor e na adoração. A adoração pode ser usada nas nossas batalhas como uma arma que derrota os maiores inimigos e fortalece os que estão fracos espiritualmente. Quando você estiver a passar por um momento difícil, use a sua boca para adorar a Deus. Porque é fácil no meio da dor nós usarmos este instrumento, esta boca, para dizer tudo o que é mau. Para dizermos as coisas mais horríveis. Para maltratarmos tudo e todos. Até nós mesmos, a Deus e tudo. Quando você estiver a passar um momento difícil, use a sua boca para louvar a Deus. Você não entende, você não sabe, adore-o. Louve-o. Louve-o no meio da aflição. Louve-o no meio do problema. Louve-o. Levante a sua voz para louvá-lo. Amém? Permaneça na presença do Senhor e cante louvores. Quando não houver nada que você possa fazer, adore ao Senhor e deixe que seja Ele a defendê-lo. Vi uma música que nós cantávamos também, que dizia: quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos para os céus e louvo ao Senhor. À meia-noite, falava sobre aquilo de Paulo e Silas. Mas dizia, quando não há o que fazer, você já teve um momento em que não tem nada que fazer, não pode fazer nada? Não está nas suas mãos? É forte a sua dor? Levanta as suas mãos e louva ao Senhor. Eliseu, para receber uma resposta de Deus, começou a louvar a Deus. A adoração trouxe a Eliseu a resposta, a solução para o povo vencer a batalha. Então eu quero dizer, a adoração traz respostas.
Sabe porquê? Porque lida diretamente com a presença de Deus. Quando você adora, você está diretamente na presença de Deus. Adora, louve a Deus no meio da batalha, louve a Deus quando não sabe a resposta, louve a Deus quando tudo parecer difícil, louve no meio da aflição, louve a Deus. Levanta as suas mãos para o céu agora comigo e diga: eu te louvo, ó Deus. Eu te louvo, ó Deus. Sabe, o louvor, a oração é um exercício. Nós precisamos nos exercitar em adoração. Então qual é que é este ponto que falamos? É a adoração a Deus, louva a Deus. Então depois vem a estratégia. Você quer a estratégia? Você quer a resposta de Deus? Eliseu, no meio da adoração, ele recebe a resposta. Então, no meio do louvor a Deus, o profeta Eliseu recebe a estratégia divina para a vitória. Vamos ver no versículo 16 e 17 de 2 de Reis. E ele disse: assim diz o Senhor. Esta é a estratégia que Eliseu, ou que Deus dá através de Eliseu. Assim diz o Senhor: cavem muitas e muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, diga comigo: ninguém verá chuva, nem vento. E mesmo assim este vale se encherá de água, e vocês, seus rebanhos e seus animais terão muita água para beber. Uau! No meio do louvor, então, Deus dá a Eliseu a estratégia divina. Eliseu disse para o povo abrir muitas cisternas no deserto para armazenar a água que seria enviada. Escute, Deus quer agir na sua vida, sim ou não? Deus quer agir na sua vida, sim ou não? Mas é preciso que você faça a sua parte e dê lugar ao Senhor. Sabe o que é que eles lhe mandaram fazer ao povo? Abrir cisternas, dar espaço à água. Dar espaço na terra, porque a água ia descer. Sabe o que é que Deus nos está a dizer? Esvazie-se de si mesmo. Abra espaço para Deus. Abra espaço para Ele agir. Abra espaço na sua vida para que Ele seja o Senhor. Ele faz a sua parte e você faz a sua. Diga comigo: eu tenho que dar lugar ao Senhor. É preciso buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E não apenas em parte ou com o coração cheio de ansiedades. Por isso é preciso abrir cisternas, dar lugar a Deus, esvaziar-se de si mesmo. Sabe, um copo, por exemplo, olha esta garrafa, por exemplo, eu não posso enchê-la com outro conteúdo se não tirar primeiro esta água. Eu posso pôr aqui sumo, mas ele vai transbordar, não vai substituir. Eu tenho que primeiro tirar a água para encher com outro conteúdo, certo? Se eu quero pôr aqui sumo, eu tenho que tirar a água, senão o sumo não vai ficar lá. Amém? Você quer que Deus haja? Esvazie-se de si próprio. Tire de si. Menos de si, mais dele. Diga assim comigo: menos de mim e mais de ti, Deus. Ainda estão aqui? Amém? É preciso nós esvaziarmos nós mesmos para então sermos cheios da presença do Senhor. Se nós queremos que Deus atue na nossa vida, precisamos de abrir lugar para Ele. Tirar os nossos pensamentos, as nossas ideias próprias, as nossas formas de fazer as coisas e enchermos-nos dEle, da Sua palavra, dos seus pensamentos, dos seus planos para a nossa vida. Já viram que Eliseu disse: vocês não vão sentir o vento, vocês não vão ouvir a chuva, mas vai encher-se de água e vai dar para vocês e para os vossos animais. Então, para vir a chuva era normal que se ouvisse, certo? Sim ou não? Mas Deus não ia fazer dessa forma. Eu quero lhe perguntar: você está preparado para aceitar o sobrenatural de Deus? Nós temos um ciclo normal para que as coisas aconteçam. É preciso fazer isto para que aconteça aquilo. É preciso fazer isto para que aconteça o outro. Mas Deus está a dizer: olha, não vou fazer como vocês pensam, porque vocês nem vão ver, nem vão ouvir, mas a chuva vai chegar à vossa vida. Eu estou a perguntar-lhe nesta manhã: você está preparado para o sobrenatural de Deus? Você está preparado para receber, mesmo que não seja nas formas normais de acontecer? Oh, não sei, irmãos. Você crê no sobrenatural de Deus? Você crê que Deus fará o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quiser? Quantos estão disponíveis
para receber o sobrenatural de Deus. Diz: Deus, faz como tu queres. Ainda que eu não veja nada, ainda que eu não ouça nada, eu vou continuar firme na tua promessa. Porque veja só como era preciso mais fé. Porque ia chover, ia cair água, mas não ias ver nem ouvir. Era preferível, não era mais fácil a gente ouvir. Pronto, está mesmo a acontecer. Não, Deus disse que ia encher de água e olha, parece que sim, está tudo a correr no normal. Mas sobrenatural é quando você acorda pela manhã e já está, e você não viu, você não ouviu, mas você recebeu pela fé. Isso é sobrenatural. Você está desejoso desse sobrenatural de Deus? Você vai receber o sobrenatural sem questionar, sem colocar em dúvida. Diga a alguém que está ao seu lado: crê. Porque é sobrenatural. Diga-lhe: não importa como Ele vai fazer, só importa que Ele vai fazer. Amém? Alguém que creia? Hoje peço ao Espírito Santo que o ajude a esvaziar de si mesmo. Você talvez esteja aqui dizendo: está na hora de abrir cisternas, de abrir espaço para Deus, deixar que seja Ele a governar. Decida deixar de lado os seus próprios pensamentos, as suas ideias. Decida encher-se dele. Deixe o sobrenatural acontecer na sua vida. E chegou então a vitória. Diga lá comigo: há vitória em Jesus. Diga lá bem alto: vitória. Vocês não estão muito vencedores hoje. Vamos lá. Vitória! Eles também clamaram e também viram e também desejaram e também creram e viram com os seus próprios olhos a vitória. Depois de resolver o seu pior problema, escute isto. Eu falei de uma sede interna. Essa estava a dificultar a outra vitória. Como é que Deus saciou a sede? Dar espaço para Deus. Como é que você vai saciar essa sede interior? Quando você der espaço para Ele. Amém? E depois Ele diz, nós vimos há pouco, isto é só o começo, é só o início. Ele vai saciar a tua sede interior, mas Ele depois vai dar-te as vitórias externas. Depois de resolver o seu pior problema, que era a falta de água, então agora eles iam enfrentar os seus inimigos. Enquanto nós não resolvermos a nossa sede interna, enquanto nós não entregarmos os nossos fardos, os nossos caminhos ao Senhor, enquanto nós não nos vaziarmos de nós mesmos para dar espaço a Deus, nós não vamos receber a nossa vitória. Diga assim comigo: eu preciso dar espaço a Deus. Eu preciso de abrir. Eu preciso de esvaziar-me de mim mesma e deixar que Ele reina, que Ele governa. Então, quando nós resolvemos a nossa sede interior, precisamos agora de saber como receber as nossas vitórias também externas. A primeira coisa, no versículo 18, eu quero que você guarde isto em seu coração. Aqui diz: mas isto é pouco para o Senhor. Diga comigo: isto é pouco. Isto é pouco aos olhos do Senhor. Isto é só o início. Quando Deus começa a saciar a tua vida por dentro, quando Deus começa a restaurar a tua vida, tu podes ter a certeza de que Deus fará muito, muito mais. Amém? Primeiro Deus resolveu o problema interior para depois ajudar na batalha. Então, o Senhor não nos abençoa segundo os nossos merecimentos e as nossas necessidades. Ele tem vida abundante para nós. Amém? Ele quer abençoar-nos não só na nossa necessidade interna, mas Ele quer ajudar-nos nas nossas batalhas, Ele quer dar-nos as vitórias. Deus é a sua fonte inesgotável, mas Ele vai realizar mais na sua vida. Amém? Vocês podem subir, por favor, estou a terminar. No versículo 18 diz então: isto é pouco para o Senhor, ou isto é apenas o começo. Creia que Deus tem sempre o melhor para a sua vida. Quantos podem crer nisso? Vamos só ler também o versículo 20. Diga assim comigo: no dia seguinte, na hora em que se oferecia o sacrifício da manhã. Escute isto. Na hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, a água veio descendo.
Guarde isto, na hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, a água vem descendo. Então, quando é que o milagre sucede? No momento em que eles ofereciam a Deus a sua oferta de louvor, de adoração. Enquanto eles oravam, Deus fluiu o milagre. Escute, no dia seguinte, na hora em que se oferecia o sacrifício, a água veio descendo. Eu quero dizer-lhe, o milagre vem enquanto você ora. Você não ouviu? Não é quando você vê o milagre. O milagre chegou à sua vida no momento em que você começa a orar. Quando você está a orar, o milagre sucede. Não é só quando você o vê fisicamente. É quando você ora com fé no seu Deus. Então, só existe um segredo para nós sermos abençoados pelo Senhor, que é vivermos em oração constante. Você quer vencer? Você quer vencer? A Bíblia mostra-nos ali. Foi quando eles oram, quando eles oferecem o sacrifício da manhã, quando eles começam ali de manhã, oferecem a Deus a sua oração, a sua súplica, ali a água desce. Ou seja, o milagre sucede. Diga comigo, o milagre sucede. Não quando eu o vejo, mas quando eu oro. Sabe, Jesus, quando encontrava uma pessoa, ele dizia que necessitava de algo. Ele dizia: que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia? Jesus sabia o que aquela pessoa precisava, mas era preciso que ela dissesse com a sua boca o que ela queria. Você precisa de orar. Você precisa de pedir. Você precisa de clamar. E enquanto você ora, clama, pede, o milagre acontece. Ali naquela hora da oração é que ele acontece. Depois, ele se torna visível a nós. Quantos recebem isso nesta manhã? Então eu quero terminar com a forma como o milagre sucede. Então, versículo 22 e 23, por favor. Diz: então, mas bem cedinho, na manhã seguinte, o sol batia nas águas e estas pareciam vermelhas como sangue. Sangue, sangue, gritaram os moabitas. Os reis de Judá, de Israel e de Edom lutaram entre si e mataram-se uns aos outros. É o sangue deles que corre pelos caminhos nesta direção. Vamos depressa saquear o que restou. O que é que os inimigos viram? Os inimigos acharam que o povo de Deus tinha morrido e cantaram antes da hora. Viram os poços de água no deserto e com o reflexo do sol nascente avermelhado pensaram que era sangue e que os 3 reis tinham-se destruído. Mas eles depois desceram, mas eles tiveram que fugir do povo de Deus. Sabe, eu quero dizer isto para terminar aqui. Este sinal, aquele vermelho que eles viram, escute, o inimigo pensou que aquelas águas eram sangue. Eu quero dizer que quando o inimigo olha para si, ele vê sobre si o sangue de Jesus. Que o inimigo olhe para si e diga: oh, sangue de Jesus. A vitória está no sangue de Jesus Cristo. Este sangue foi derramado para perdão, para cura, para libertação, para a salvação de todas as pessoas. Quando você reconhece a presença de Deus a fluir na sua vida, o inimigo não pode te derrotar, porque tu estás protegido pelo sangue de Jesus. Então hoje, se você estiver no meio de uma batalha, eu quero dizer, não lute com armas carnais. A sua luta não é contra a carne e o sangue. Não combata com as pessoas. Ore, interceda, profetize sobre a sua vida. Lembre-se que você tem uma arma poderosa, que é o sangue de Jesus Cristo. Quando o inimigo olhar para si, se confunda em nome de Jesus. A batalha talvez seja difícil demais. Clama o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Porque o Senhor vai dar-lhe a vitória. Vamos ficar de pé nesta manhã e olhe para aí alguém que tem ao pé de si e diga-te: o Senhor dá-te a vitória. Diga-lhe a outro: o Senhor vai dar-te a vitória. Diga a ele: louva, adora, ora, e o milagre sucede na hora em que tu oras. Você pode crer nisso?
Muitas lutas que nós enfrentamos e não conseguimos vencer, escute isto, é porque há dentro de nós um problema. Há uma sede que precisa ser saciada. Eu nesta manhã quero dizer-lhe, a única pessoa que pode saciar a sua sede é Jesus. Por isso é importante nós buscarmos e confiarmos em Deus. É necessário tomarmos cuidado com as escolhas erradas, mas também é importante nós reconhecermos a nossa necessidade da água da vida. Quantos podem levantar as suas mãos e dizer: Jesus, eu necessito dessa água viva. Eu necessito que tu sacies a minha sede, que sacies a minha vida e que me ajudes a vencer. Então procura a presença de Deus, adora ao Senhor de todo o seu coração e esvazie-se para receber aquilo que Deus lhe quer dar. Uma coisa que nós aprendemos foi isto: aquele exército teve que abrir espaço para que a água venha. A água virá à sua vida, a vitória chegará à sua vida, o suprimento de Deus chegará à sua vida. Deus vai saciar a sua sede quando você abre espaço para Ele. Quer dizer, enquanto governar você e as suas ideias, enquanto governar você e a sua forma de fazer, Deus não tem espaço para agir. Mas quando você se desliga de si mesmo e você abre espaço para Ele, então será como nós lemos. Talvez você não ouça nem veja nada, mas a chuva vai chegar à sua vida, a água vai chegar à sua vida, o milagre vai chegar à sua vida. Você pode confiar que Deus tem mais para si. Diga comigo: Deus tem mais para mim. Isto é só o começo. Isto é pouco para o Senhor. Há mais para Deus fazer na minha vida. No momento da oração, Deus fluirá na sua vida. E lembre-se também que o sangue de Jesus o protege completamente. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Creia que Deus quer saciar a sua sede interior. Deus quer cobri-lo com o